1h27, hora de conversar com ele. Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, todas as terças com a gente aqui no Band News FM no meio do dia. Professor Mendonça, é o seguinte, a pandemia já está aí, faz 2 anos, obviamente desacelerando, ainda bem, no Brasil e no restante do mundo. E em algum momento, o crescimento econômico tem de voltar, não é, professor? Em alguns países voltou mais rapidamente, em outros países nem tanto, né? Alguns países emergentes continuam patinando. O que esperar daqui para frente, professor, com a pandemia ainda bem desacelerando e o crescimento voltando aqui no Brasil e lá fora também? Professor, boa tarde. Oi, Fábio, boa tarde, Débora. Oi, boa tarde. Realmente faz tempo, né, que a pandemia incomoda bastante a todos. Nós tivemos um aprendizado básico que a vacina resolve. Mas o que foi surpreendente, Fábio, Débora, é que nós, o mundo, né, fomos descobrindo, primeiro, que seria necessária uma dose de reforço, né? Isso veio por causa da experiência de Israel, que foi o primeiro país a vacinar em massa, e depois de algum tempo seria necessário doses de reforço. Aí são novas variantes que vão aparecendo, a Delta e agora a Ômicron. Mas o que mais é complicado fora do Brasil é que na Europa e nos Estados Unidos existem grupos grandes de pessoas que simplesmente não querem se vacinar. 10% da população, 20%, 30% da população, que até vão às ruas para dizer que eu quero ter o direito de não me vacinar. E isso cria um problema, e nós estamos vendo aí nesse final de ano, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, que a Delta e a Ômicron estão criando realmente problemas. O que é interessante, Fábio, é que isso não é um problema na Ásia. Os asiáticos foram capazes de lidar bem com isso, e países tão diferentes quanto China e Austrália, por exemplo. E não é um problema grande na Ásia, mas em muitos países emergentes e na Europa e Estados Unidos, tem dúvidas quanto à recuperação ainda por causa do vírus. No Brasil, nós tivemos uma surpresa, um início ruim, né, demorou por conta do negacionismo do governo federal para a vacinação tomar fôlego, mas a surpresa boa, positiva, e uma das coisas boas desse ano é que a população em massa quer se vacinar, né? E com isso houve essa redução na vacinação que a gente está observando e você mencionou. Agora, a grande questão desse final de ano é que, aparecendo a Ômicron, o que deve ser feito com relação a festas familiares, aglomerações e tudo mais. E, embora seja desagradável, todos os técnicos dizem que é preciso ainda muita cautela, né? Porque o vírus é muito resiliente, ele é muito resistente e reaparece de várias formas. E isso ainda está atrapalhando a recuperação no Brasil, especialmente no setor de serviços. Professor, tivemos hoje, até conversávamos mais cedo com a Juliana Rosa, conversávamos mais cedo com a nossa colunista, é a hora de organizar as contas, né? E tivemos aí a divulgação do orçamento para 2022, e aquela coisa, né? A família tem as prioridades, é a escola dos filhos, é a compra no supermercado, é aquela manutenção, aquela telha que está fora do lugar, quando chove vaza. E aí você pega todo aquele dinheiro e investe em algo que não é prioritário. E esse fundão, hein, professor? O que o senhor pode trazer de análise para o orçamento de 2022 também? Olha, é uma pena o que aconteceu e vocês noticiaram, não é, Débora? Porque, na realidade, o Congresso está votando um orçamento em que a coisa mais importante que eles buscam é aumentar a verba do fundo partidário. A única preocupação realmente que aparentemente os nossos deputados e senadores estão é com a reeleição. Com um país que está precisando de tantas coisas, né? Nós não só
tivemos um avanço na pobreza, mas um bocado de coisas necessárias, inclusive de investimento, educação e etc. E, no entanto, a gente vê que a maior preocupação do Congresso atualmente é aumentar a verba destinada à reeleição. É a última das prioridades, né, Débora? E uma das razões pelas quais o Brasil teima em não crescer é esse gasto mal colocado, mal focado e muitas vezes desnecessário do dinheiro público, que está cada vez mais escasso. E com isso, o resultado é simples, a gente cresce menos. Exatamente. Para a gente encerrar, professor, pegando esse exemplo do orçamento, né, que está sendo discutido hoje no Congresso, finalmente, era para ter sido definido ontem, não foi. O fundo eleitoral realmente é uma das metas dos congressistas, né? Quer dizer, eles não querem baixar ali de 5 bilhões. Mas pegando esse exemplo da discussão do orçamento, eu não falo nem em austeridade aqui, mas falo em responsabilidade, né? Como é que isso impacta? Primeiro, como é que isso reflete no mercado e, obviamente, impacta no crescimento ou não de um país? Esse certo descontrole no orçamento, essa coisa populista, impacta pessimamente no mercado, né? Porque há um receio, né, de que essas prioridades meio tortas efetivamente continuem contribuindo para coisas como o tipo inflação alta, e onde mais aparece, Fábio, é na cotação do dólar. Não é coincidência que, concomitante a essa discussão toda, a gente veja essa pressão bastante grande no dólar. E o dólar mais caro também é a inflação mais alta. Então tem um efeito, sim, não é um efeito só de efeitos na paisagem, tem um efeito ruim na economia, e a gente vem convivendo com isso, e agora nesse final de ano está mais nítido ainda. Tem consequências essa ação do Congresso, e é uma pena. Professor José Roberto Mendonça de Barros, obrigada pela participação aqui no Band News no meio do dia. Agora sim eu posso te desejar um Feliz Natal, porque a gente conversou na semana passada. E eu falei, não, a gente ainda se fala na terça-feira. Exatamente. Para agradecer mais um ano, sempre muito atencioso aqui conosco. Um excelente Natal, cheio de fartura para você e para toda a sua família. Obrigado. Obrigada, viu? Tem sido um prazer enorme falar com vocês, com os ouvintes. Eu desejo também a todos uma coisa simples. Eu quero o melhor para todo mundo, tá bom? Obrigado. Bom final de Simples e ano. excelente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.